Boa noite, pessoal. Obrigado. Primeiramente, obrigado, Breno, meu grande amigo, pelo convite. Sem você não estaria aqui novamente. Quer dizer, junto com você em algum palco. Obrigado, pastor Breno. Obrigado, Paulo, pelas mensagens. Vou compartilhar um pouco aqui. Eu vou falar um pouquinho da minha história, porque acho que as pessoas não me conhecem, então aproveito aqui para poder contar um pouquinho da minha história. Contar um pouquinho sobre o que eu tenho feito, como que eu tenho impactado o reino através do trabalho e minhas últimas iniciativas. Então eu gosto de falar do impacto de uma década das nossas vidas. Nós damos muito valor a um ano. Quem aqui faz meta pessoal? Levanta a mão. Quem meta de empresa? Acho que todo mundo faz aqui, né? Quem faz meta de década? Bem feita. 1, 2, 3, 4. O poder de uma década das nossas vidas é significativo. Se você analisa todas as empresas que mais cresceram são as empresas que conseguem pensar em décadas. Cuida bem do casamento durante 10 anos. Cuida bem do seu dinheirinho durante 10 anos. Cuida bem da sua saúde. Cuida bem da sua empresa, dos seus funcionários. Então eu quero mostrar aqui uma técnica cheia de coisa espiritual de como fazer 100 anos em 10. E eu aprendi com a minha própria vida e tenho abençoado as empresas que eu tenho passado. E quero que vocês saiam daqui com a vontade de aumentar essas metas, né? Eu estava conversando com o pastor Breno, ele falou assim, em 5 anos, 50 unidades da tela. Está muito baixo essa meta. Vamos tentar aqui fazer uma meta um pouco maior. Antes de mais nada, gostaria que vocês me seguissem no Instagram. Eu falo sobre 4 coisas. Eu falo sobre alta performance, eu falo sobre expandindo negócios, mas o modelo de negócio em si. Eu falo sobre motivação e eu falo também muito sobre conexões. Então, se você tem funcionários, se você quer passar para o time, quer sempre ter ali algo que é de fácil acesso, todos os dias tem conteúdo novo para poder compartilhar com o pessoal. Além disso, Deus me abençoou recentemente. Eu recebi uma palavra, eu sempre quis ter um podcast. Aí eu peguei um pastor amigo meu, daqueles bem penteca, e ele falou assim para mim, eu estou no meio de um cristão aqui, então acho que não tem problema, né? E aí eu falei, pastor ele sempre vem, fazia uns 5 anos que eu não o conhecia, não ouvia. Ele falou assim, Dema, eu subi o elevador da sua casa aqui, mas aquela tua ideia do podcast, não desista porque é de Deus. Eu falei, agora eu vou fazer, né? Aí fui, contratei time, contratei equipe, fiz tudo que tinha que fazer. E desde o dia 3 de julho, meu podcast é o mais ouvido do Brasil no âmbito marketing. Tem só 22 capítulos, 22 episódios. Glória a Deus. Tem o Spotify, que é o número 1, né? Então do Spotify foi o 10º. E o meu, do Applecast, que é o segundo, mas foi o primeiro desde o dia 3 de julho. Então eu falo sobre expansão de negócios, falo sobre como fazer o seu negócio escalar, chamo convidados do meu nível de relacionamento e é muito interessante. Toda segunda e quarta tem um novo episódio. O de hoje que saiu eu falo sobre a arte de andar 2 milhas. Então, muitas vezes nós cristãos acabamos esquecendo a importância de andar 2 milhas, né? Que é a persistência, que é continuar e assim por diante. Eu trabalhei na Unilever, na Claro, numa revenda da TIM muito grande. Nos últimos 3 anos na Samsung. Depois disso, as pessoas me procuravam e falavam, Dema, eu gostei muito do jeito que você abriu as lojas Samsung, que você dominou o mercado de tablet. Eu gostaria de te contratar como consultor. E aí, alguns anos atrás, abri uma consultoria de expansão de negócios. Eu faço modelagem de negócios para crescimento, franquia, crescimento vertical, compra e aquisição de empresas. E a consultoria acabou caminhando para o bem. E desde maio eu saí da Samsung. Então hoje vocês estão aqui, eu vou poder falar coisas que antes do meu contrato não me permitiria falar. Então vou aproveitar e vou comentar muitas coisas aqui legais. E aí eu comecei a investir também em startup. Eu praticamente acho que eu tenho participação, está desatualizado aqui, deve ser quase umas 20 startups. Participações menores, participações maiores. Criei um fundo de investimento em startup chamado Goshen Land. Goshen Land é terra de Gozen. Falei, Deus, vou abrir, já estou cheio de coisa para fazer. Estou a fim de fazer um negócio de um fundo. Rola ou não rola? Aí eu fui, como igual uma criança, peguei a Bíblia, abri a Bíblia e falei assim, vou colocar o dedo. E se cair em alguma coisa, rola o fundo. Aí caiu assim. E José foi morar com Jacó e seus irmãos.
e seu pai na terra de Gozém, que era a terra muito rica, muito próspera. Talvez naquela época a terra mais rica e próspera. Sobre comparação, é como se o presidente dos Estados Unidos chamasse você para morar no quintal dele, da Casa Branca. Então eu tinha que ser convidado, não era apenas. Então eu falei, então eu vou fazer esse fundo. Aí cheguei no João Kepler, eu falei assim, João, estou a fim de abrir um fundo para investimento em negócios. Não é um fundo de investidores cristãos. Embora eu seja o sócio fundador do fundo, junto com um amigo chamado Davi, eu falei, nosso dinheiro é para investir em empresas que crescem. Então o que eu percebi é que nós tentamos desassociar, né, o nosso mundo secular das empresas e dos projetos sociais. Eu percebi no decorrer dos meus anos, eu vou trazer até um contraste aqui, muitas vezes, a mensagem que é propagada. A melhor forma de você abençoar uma nação é você criando boas empresas, gerando emprego, gerando riqueza, pagando imposto, entre outras coisas, sendo bons líderes, desenvolvendo pessoas. E eu gosto disso. É óbvio que tem toda a questão de responsabilidade social e tudo mais, mas eu quero provar aqui a quantidade de coisas que Deus faz quando um cristão lidera. E depois disso, junto com o pastor da minha igreja, eu faço parte de uma igreja chamada Zion Church. Então lá tem um pastor, chama Lucas Ayashi. Nós abrimos uma ONG. Há uns 3 anos atrás, a Damares pediu uma ajuda na ilha de Marajó, por causa do abuso sexual de crianças, e falou assim, olha, aqui não entra a ONG, só entra a ONG focada em outro lado da moeda. Nós gostaríamos muito da ajuda de vocês para criar uma ONG. Aí a gente criou uma ONG chamada Instituto Amarelinha, que vai do inferno ao céu, né? 1 a 10, Instituto Amarelinha é isso, né? E aí... Lá é assim, lá a gente descobriu cemitério de crianças com órgãos ali sem os órgãos, a gente ia lá na casa de cuidado, lá tem uma casa específica para cuidado de crianças que foram abusadas. E ali nós descobrimos que até as pessoas que eram indicadas pelo governo para cuidar dessas crianças viravam abusador das crianças. Então ali é o demônio. Ali. Se puder falar no Brasil onde tem um inferno, ali é um deles. Aí a gente optou por criamos, estamos assumindo a casa lá. O que nós fazemos? A gente faz treinamento para professores de escola pública privada, para EBDs. A gente cobra pelo treinamento, é uma taxa muito barata, mas a gente tem um modelo de processo igual ISO 9000. Então, se você quiser deixar seu filho nessa escola, se você quiser deixar seu filho na escola bíblica dominical, no Porto Seguro, tem lá um selinho Instituto Amarelinha. Significa que tem câmeras de segurança, tem processos, se a menina precisa ir no banheiro, não é o menino que vai levar ela no banheiro. Como que troca a fralda, a questão de processos, a questão de... Por exemplo, minha filha Esther tem 4 anos. Se alguém que não seja eu, nem minha esposa e nem a babá coloca ela no colo, ela grita. Ela foi treinada para gritar. E aí a gente fez junto com o governo uma pulseirinha chamada Instituto Amarelinha. Então a criança que é treinada, ela usa também a pulseirinha, porque com o passar do tempo, se o abusador, que normalmente é da família, ou está num contexto muito próximo, olha e fala, ela vai dar problema se eu fazer alguma coisa com essa criança. Então está sendo hercúleo esse negócio para a gente, porque nós não sabemos, nós tentamos evitar o abuso. Então a gente trabalha no pré-abuso. Então, as grandes pessoas que podem evitar um abuso de criança estão aqui. São pessoas que têm responsabilidade sobre outras crianças. Então, se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre o Instituto Amarelinha, no Instagram, instituto.amarelinha, ou eu vou deixar todos os meus dados aqui, gostaria muito que vocês... nós tentamos evitar pedir dinheiro também. Então, a gente tenta vender os cursos, e a gente vai na escola, treina, capacita, é um meio período, né? Então, se vocês quiserem saber mais, seria muito legal conhecer, compartilhar ideias e assim por diante. Mas eu estou aqui, muito feliz de estar aqui com vocês, mas meu coração está apertado, porque as 3 mulheres mais sortudas do mundo estão em casa. Doutora Kelly Oliveira, Sara, Grace e Esther Oliveira. Minha esposa é pediatra, ela tem um Instagram chamado Pediatria Descomplicada. Tem quase 600 mil seguidores, ela é uma pessoa muito proeminente com autismo. Nós achávamos que a Esther tinha autismo, mas ela não tem. Então a gente foi buscar tratamento fora do país para ela. E aí acabamos usando isso para poder abençoar outras vidas. E eu gosto de uma frase que é que todos possuem o poder de mudar o mundo nas suas mãos, mas poucos são os loucos dispostos a fazer, porque dá muito trabalho.
Criar coisa grande, igual o Breno falou. Dema, gostei da tua frase lá, ficar pequeno dá muito trabalho. Dá mesmo. Ninguém acorda de manhã com uma vontade louca de fazer uma atividade difícil. Né? E eu gosto muito de uma promessa que o Kennedy fez. Embora o Kennedy não cristão, em 1965 mais ou menos, o Kennedy juntou todo mundo dentro do estádio do Texas e falou assim, nem que seja nessa década, eu vou colocar o homem em vida na Lua e vou trazer ele em vida na Terra. Ele foi muito macho para falar um negócio desse. E por quê? Porque nem ônibus espacial tinha. O computador, naquela época, era do tamanho de uma sala dessa aqui. Você imagina ele chegando no gerente de TI da NASA lá, fala assim, meu querido, deixa eu te falar um negócio. Preciso colocar o homem na Lua, preciso que você dê uma diminuída nesse computador aí. Você tem alguns anos, a gente tem uma década para colocar o homem na Lua. Até hoje, pessoal, quando eu nasci, o Kennedy já tinha sido assassinado. Mas até hoje, os benefícios dessa atitude corajosa beneficia todos nós aqui. Se uma mulher foi no ultrassom, foi beneficiada. Se alguém está com um iWatch ou um relógio Samsung, a telemetria foi beneficiada. Se algum dia alguém aqui usou uma placa solar, foi porque o Kennedy teve que desenvolver, a NASA teve que desenvolver para poder nós termos toda uma economia solar. Até hoje eu vou morrer e ainda vai ter benefícios daquele grande avanço. Se você pega alguns estudos, eu fiz questão de pesquisar. O povo egípcio, ele já tinha o sistema solar todo desenhado. Anos depois que a gente foi, dentro da nossa tecnologia, identificar. Quando nós paramos de nos desafiar para crescimento, acontece um negócio horrível. Deus não fez a gente para ficar pequeno. Nós fomos criados para crescer e multiplicar. Pastores, lá em Gênesis, no comecinho, está bem escrito que nós temos multiplicar. Mesmo assim, muitas vezes a gente se cai num marasmo com as dificuldades e tudo mais. E o que eu quero fazer aqui é que nós sejamos loucos. Eu creio que Deus fica passando os olhos na terra e falando assim, quem que é o próximo José? Quem que é o próximo Abraão? Quem que é o próximo que vai dominar tal coisa? Vai descobrir aqui uma cura de uma doença? Quem é que vai abrir uma empresa e vai falar, essa empresa aqui vai sair do Brasil, vai para a Europa, vai para os Estados Unidos, vai para a América Latina? Quem é o próximo cara que vai começar com uma portinha e vai criar 300 mil empregos? Dá muito trabalho. Então hoje nós vamos sair daí cheio de trabalho. Mas nem tudo que começou grande, nasceu grande, certo? Tem grandes pensadores que falam que só filho de dinossauro nasce grande. E eu quero compartilhar um pouco a minha história aqui. Eu comecei muito simples. Meu pai, homem da roça, minha mãe até a 4ª série do primário, e quando eu estava ali por volta dos meus 14, 15 anos, meu pai falou assim, olha, Demar, você vai ter que trabalhar. Falei, sim senhor, acho que todo mundo aqui tem história de herói, né? Começou pobre, tinha que trabalhar. E aí eu lembro que na minha cidade, 100 mil habitantes, era uma cidade bem pequenininha, próximo de São Paulo é pequeno, 100 mil habitantes. E aí tinha uma vaga de repositor de cebola no Barateiro. Os mais antigos aqui vão lembrar do supermercado desse. Era Barateiro, depois virou Compre Bem, né? E eu, naquela época, se fazia datilografia. Embora pobre, Jorge, eu fazia datilografia lá. Eu tinha 236 toques por minuto. Alguém aqui já... Datilografia? Ó, 245 aqui, ó. Vai o Pix pra você aqui, viu, meu? Você ganhou aqui, ó. E aí, 245 toques por minuto. E minha irmã falou assim, eu não queria virar repositor de cebola, porque a vaga no Barateiro era pra repor cebola. Com 14, 15 anos, eu queria uma namorada, pra falar a verdade. Eu falei, pai, se eu arranjar esse emprego, vai dar problema. Falou, mas por quê? Os caras vão falar, ó, o menino da cebola, sabe quando que eu ia arranjar uma namorada? Nunca. Aí eu falei, minha irmã falou assim, minha irmã mais velha falou assim, ó, tem uma vaga de menor aprendiz na Caixa Econômica Federal, topa ir? Aí eu falei assim, tá bom, topo, vou lá, né, fiz datilografia, vou passar nessa vaga. Na época, a técnica para você passar era, quanto mais você datilografava, você passava no negócio. Aí cheguei lá na Caixa Econômica Federal, não era nem essa foto, que eu não encontrei, era tão antiga que era tipo laranja, as portas não tinham ainda porta giratória. Subi no gerente Roberto, ele me recebeu e falou assim, você veio para a vaga de menor aprendiz? Lá embaixo tem máquina de escrever, eu vou te dar uma folha da Veja, você vai datilografar. Eu vou cronometrar, dependendo da velocidade a vaga é sua. Eu falei, tá bom. Falei, Brenão, agora é a hora de eu arranjar um emprego e parar de ser repositor de cebola. Falei, dominante, influente, falei, é agora. Aí o que eu fiz?
Fui lá na máquina, para quem já mexeu em datilografia sabe o quanto é difícil isso. Coloquei a máquina do lado, falei, é minha vez, né, meu primeiro emprego. Aí eu comecei a datilografar aquela página da Veja. Quando chegou na última palavra da primeira linha, normalmente você tem que pegar a maquininha, datilografar e fazer assim. E aí pula a linha, certo? Na hora que eu fui fazer assim, cadê o pauzinho da máquina? Não tinha. Falei, ai meu Deus, cadê o pauzinho da máquina? Cadê o pauzinho da máquina? Aí como bom brasileiro que precisava do emprego, peguei o papel, milimetricamente tentei pular de linha na raça. Aí já sai tudo errado, né? O tempo já foi. Aí escrevi a segunda linha toda torta. Falei, já era. Aí tinha um anjo ali, Karen, uma estagiária, sentada do lado. Falei, ô moça, seguinte, cadê o botão? Cadê o pauzinho aqui? Ela falou, esse não tem pauzinho, é automática. É um botão chamado Enter. Eu não sabia. Aí, só eu falei, já era. Eu acho que a moça estava tão desesperada para o menor aprendiz que ela falou, faz o seguinte, ó, pula daí, deixa que eu datilógrafo para você. Naquela época, eu nunca ia entrar num detalhe do tipo, cara, politicamente correto ou não. Eu falei, claro. Aí, se eu tinha 200 toques por minuto, 240 e pouco, ela tinha 500. O negócio, cara, falou, tá aqui. Cheguei lá em cima no gerente e falei, senhor Roberto, tá aqui. Ele olhou e falou assim, uau, recorde da agência está contratado, começa amanhã. Aí foi assim que eu comecei minha carreira. E Deus me colocou numa grande atividade. O meu papel sempre foi com metas audaciosas. Lembra da minha frase? Homem à lua, tal, era cuidar da fila da caixa. Bicho, aquele negócio, ninguém queria. Por isso que eu entendi que eles queriam o menor aprendiz. Eu só não conseguia ver relação com a máquina de escrever, porque o meu papel era gerenciar uma fila que começava... A agência abria às 11, Pastor Paulo, mas eu 3 horas antes já tinha gente com barraca lá, eu, CPF, RG, por favor. Ó, o senhor esqueceu o RG, esse RG tá vencido, tem que voltar amanhã, mas cheguei às 3, pega meu telefone. Anos depois, eu percebi que mesmo eu como diretor de multinacional, e eu fazia reuniões com gente de todos os países do mundo, 89 pessoas numa única reunião, de 89 países. Eu usei técnicas de quando eu ainda tinha ali o tato com as pessoas na fila. Por isso que é muito importante a gente dar valor aos pequenos começos. Eu tenho certeza que aqui tem pessoas que estão nos seus 15º pequenos começos. A palavra do Senhor ainda é válida para tudo. Dê valor nos pequenos começos, porque se você for fiel, sendo muito será colocado, certo? Amém. Depois da Caixa Econômica Federal, eu fiz todo o trabalho que nunca ninguém um dia queria fazer. Eu precisava fazer faculdade, falei, pai, tem que ter faculdade. Ele falou, filho meu não faz faculdade. Arranja um emprego no bar aí, alguma coisa. Falei, não vou arranjar no bar. Aí eu fui fazer operador de telemarketing de Bradesco, aprendi sobre empreendedorismo, adorei, por causa do Amador Aguiar. Aí depois virei estagiário na Claro. Como meu tempo é reduzido aqui, eu vou deixar de contar algumas piadas. Se eles me dessem 10 minutos a mais, eu contava mais. Aí entrei na Claro, estagiário, não era nem Claro, se chamava BCP. O Jorge? Hã? O fundador da BCP. Entrei lá. Sabe como que eu entrei na BCP, Jorge? Eu já não aguentava mais ser operador de telemarketing no Bradesco, cara. Aguentava mais. Imagina, todo dia, noite e dia. Eu era o cara da ilha de retenção. Vocês sabem o que é ilha de retenção, né? Sim. Então o cara nunca tinha pedido nem o cartão Visa, nem o Mastercard dele. Ele ligava e falava assim, preciso cancelar um cartão que eu nunca recebi. Só que ele não ligava para cancelar o cartão, ele ligava por causa de uma fatura do Serasa, que o nome dele tinha ido para o Serasa por não ter pago um cartão que ele nunca pediu. A minha meta era descancelar o cartão que ele nunca pediu e ainda vender um título de capitalização pé quente da casa. Então, 2 anos fazendo isso, eu não aguentava mais. Se o Paulo tivesse deixado eu fazer o pitch aqui do dízimo de 20, eu teria dado melhor aqui, viu? Aí quando eu cheguei, falei, preciso de estágio, cara. Porque eu pegava muito trem, eu vi uma revista, Você S.A., que estava escrito assim, o futuro é o estágio. Falei, não, se o futuro é o estágio, eu tenho que estar no futuro. Não estou aqui no Future Talks? O que é que a gente está fazendo aqui? Future Makers. Então eu falei, cara, eu quero estar no futuro. Estágio, entrei não tinha Google, era KD, né? KD.com.br. Estágio estava lá, tipo, só Votorantim. Porque nessa época, anos atrás, só empresa grande que tinha negócio de estágio. Aí apareceu uma tal de BCP, eu falei, vou tentar nessa. Eu não tinha conseguido nenhuma. Eu fazia a faculdade mais barata que o dinheiro podia pagar. Era quase um telecurso, minha faculdade.
Aí entrei me chamaram nessa BCP, 6 meses de processo. Como eu já trabalhava há muitos anos, como arrumando fila, operador de telemarketing, eu consegui disfarçar fantástico para chegar na entrevista final. Entrevista final, passaram 24 estagiários. E aí só tinha 22 vagas. Nas 22 vagas remanescentes, chegou a gerente lá da companhia de talentos e falou assim, meus queridos jovens, vocês vão começar trabalhando aqui em janeiro aqui na BCP, só que 2 jovens vão começar em agosto só, porque tem 22 vagas para 24 jovens aprovados. Então eu vou chamar pela porta os gerentes de cada uma das áreas da BCP e aí conforme vocês vão se identificando, vocês levantam a mão e falam qual área que você quer trabalhar. 2 que sobrarem ficam em agosto, mas fica tranquilo que a vaga é de vocês. Eu falei, o quê? Eu já não aguentava mais ser operador de telemarketing. Eu falei, o que menos levantar a mão, eu entro dentro desse negócio. Aí entrou o gerente de marketing da BCP. Quem quer trabalhar com marketing? É óbvio que todos os jovens levantaram a mão. Apareceu o cara de vendas, o cara de logística, o cara de contábeis. O último, Leandro, chega e fala assim, quem quer trabalhar com CRM? Há 20 anos atrás, cara, ninguém sabia o que era isso. Eu vi que ninguém levantou a mão, eu falei, eu. Mais alguém? Eu falei, não, somente eu. Então aí foi aí que de forma muito, através de teste vocacional, estrategicamente feito, foi aí que começou a minha carreira. Virei estagiário de CRM. Voltei no laboratório da faculdade lá, digitei no KD assim, CRM, apareceu, Conselho Regional de Medicina. Eu falei, cara, esse negócio aí não vai dar, né? Não vai dar. Aí o gerente chegou no primeiro dia, Jorge. Falou, pô, meu jovem, o que você conhece sobre CRM? Bicho, eu não era cristão naquela época lá. Mas eu dei um embromation lá, não consegui até depois eu descobri que era gerenciamento do relacionamento com o cliente e tudo mais. E ali eu cheguei na segunda coisa importante para os negócios. Eu trabalhava muito mais do que todo mundo, eu andava 2 milhas. Como eu era pobre, como era muito longo o trem, eram 3 horas de trem para o trabalho, 3 horas para voltar, eram 4 baldeações, eu matava a faculdade todo dia, isso não é, acho que o lado cristão de contar, mas eu saía às 11 da noite. Só que eu fui lá na Renner e comprei um blazer, eu falei assim, eu sempre vou me posicionar uma posição acima do que eu sou, não por causa do status, mas para eles me darem mais entrega. Então os caras falavam, quem quer mexer tem um pau lá na área de B2B, quem quer? Eu. Ah, tem um negócio de marketing lá, quem quer fazer? Eu. Os caras, você é bobo, cara? Eu falei, não sou bobo. Os caras me pagavam para eu ajudar a montar uma startup chamada BCP. Então eu me metia em tudo e me posicionava acima. Eu não era um estagiário, era um estagiário high potential. Nesse momento teve uma coisa muito legal. A minha chefe se chamava Cris Duclos. Aí a Cris Duclos falou assim, Dema, tem um italiano que é dono das lojas da BCP, se chama Giuseppe Piccoli. O cara tem 20, 25 lojas da BCP e eu quero que você faça um projeto com ele de CRM, de celular remanufaturado, faz esse projeto com ele. Aí eu fiz um projeto, sabe, ele nunca imaginava que eu era estagiário, ele achava no mínimo que eu era um supervisor. Deu muito certo. Passou o tempo, uma outra operadora veio para o Brasil chamada TIM. Quando a TIM veio para o Brasil, ela começou a operação dela com quiosques, era um presidente chileno, o primeiro presidente da TIM era um chileno. Ele errou estrategicamente. Ele abriu quiosques ainda num lugar onde não tinha a cultura da gente tirar o cartão de crédito e passar. Né? Tinha verba lá dos italianos e não existia franquia, não existia revenda, não existia nada disso. E aí ele conseguiu, tinha um cara chamado Máximo Taquella em Belo Horizonte, Telemig, ele conseguiu ser responsável por abrir esse Giuseppe, que trabalhava lá, que tinha as lojas da Claro. Né? Tô falando certo, né? É que o Jorge trabalhou muito tempo nesse segmento, então se eu contar alguma coisa errada, você me corrige aqui. E aí esse cara da TIM falou assim, Giuseppe, você é italiano, larga esses mexicanos da Claro e vem pra TIM. A TIM é o futuro, é o novo celular com SIM card. Aí ele falou, tá bom, o que você quer? Ele falou assim, eu quero que você abra 100 lojas no Brasil. Eu, TIM, não tenho a verba para abrir, você abre que eu te dou concessão. Foi assim, em vários estados. Eu lembro que chegou um momento que as lojas dele, se fosse contar os funcionários dele, tinha mais funcionários que a operadora, um determinado momento da história, sabe? Aí esse presidente, esse CEO italiano, chamado Giuseppe Piccoli, pega o telefone e me liga. Fala assim, Dema, tudo bem? Cara, eu ganhei aqui a concessão da TIM, eu vou ter que abrir 100 lojas. Tudo que é Claro vai virar TIM. E eu preciso de um gerente de marketing. Você quer trabalhar comigo? Eu era estagiário, gerente de marketing. Eu falei assim, cara, o negócio do terno pegou, né? Eu pensei. Eu usando o terno, né? Aí eu falei, só um minuto que eu vou pensar, Giuseppe. Cheguei na faculdade, segundo ano da faculdade, moleque. Falei, cara, para meus amigos, vou investir nisso ou não vou?
Aí ele falou assim, cara, meus amigos assim, você tá louco, não aceita isso não, né? Eu falei, acho que eu vou aceitar. Eu me lembro até hoje, uma alegoria, tinha uma cesta de basquete no centro acadêmico, uma bola. Eu falei, se eu tô passando aqui do lado, que custa eu pegar a bola e jogar na cesta, né? Eu falei, vou tentar, mas se vai acontecer, o cara não aceitar. Aí liguei para ele e falei, Giuseppe, eu topo o desafio. Gerente de marketing de 100 lojas da TIM, expandindo a TIM em 5 estados. Quero o dobro de salário. Eu ganhava uma bolsa auxílio de 749. Essa era a única parte que eu não tinha maldade ainda, né? Aí ele deu risada, mas acabei começando com ele, virei gerente muito cedo, tinha pessoas embaixo de mim que tinham o dobro da minha idade, mas ajudei ele a crescer ali, virou a maior revenda da TIM na época, e eu tive relação com todas as indústrias de celular, presidente da Siemens, presidente da Nokia, presidente da Motorola, porque chegou em alguns momentos que as operadoras de celular não queriam comprar celular e essa revenda comprava. E lá em 2010, o presidente da Samsung me ligou e falou assim, Dema, você aguentou demais esses italianos eram muito loucos, eram 2 irmãos e tinha um pai. Eu não conheço ninguém no mercado que aguentou a pressão que você aguentou. Então, por você ser resiliente, eu quero te fazer um convite. A Samsung ninguém sabe se é chinesa, coreana, se é taiwanês. Em 2010, ela é muito pequena, porque em 2010, pessoal, o número 1 era a Nokia. Número 2 era a Motorola, número 3 era a LG, número 4 era a Sony Ericsson. Lembra do Walkman? Número 5 era a Siemens. Samsung era a 6ª, indo para a 5ª ali. Aí ele falou assim, Dema, vem trabalhar na Samsung. Eu falei, beleza, eu vou. Qual é a vaga? Ele falou, cara, ele falou assim para mim, se chama Silvio Stagni. Ele falou assim para mim na época, ele foi meu chefe 1 ano. Ele falou assim, eu preciso que você me ajude a colocar a Samsung número 1 do Brasil. Os caras me deram uma meta, eu vou juntar um monte de gente aqui e vou tentar arranjar uns loucos igual você para colocar a Samsung número 1 do Brasil. Eu falei, tá bom. E aí, em 13 anos eu fui forjado nessa cultura. Esse cara aí é o fundador da Samsung, ó. Mr. Lee. A Samsung tem 4, na Coreia tem 4 sobrenomes. Lee, Yoon, Kim e Kang. Então se você vai na praça de alimentação lá e você fala, Mr. Lee, cara, 25% vai olhar para você. Porque são 4 sobrenomes na Coreia inteira. E esse cara aí, em 1938, que é uma das lições que eu quero compartilhar aqui com vocês, a Samsung não fala nada disso aqui. Eu vou compartilhar aqui para vocês porque já não tenho mais as minhas regras de compliance. Em 1938, a Coreia era o 2º pior índice de desenvolvimento humano do mundo. Perdia apenas por um país da África. E não tinha divisão ainda da Coreia do Norte e Coreia do Sul. Lá, os caras falam que os coreanos comiam cachorro porque de fato comiam. Só tinha peixe e cachorro. Eles passavam fome. E esse cara, nessa foto aqui, abriu a Samsung foi fundada aí. Vocês sabem qual foi o primeiro produto da Samsung? Valendo uma tela 8K. Alguém sabe? Panela. Não. Peixe. Eu tenho que dar a resposta rápida antes que eu perca a aposta. Peixe seco. Só que olha que legal a visão desse coreano. Ele falou assim, cara, eu vou vender peixe. O que tem aqui? Cachorro e peixe. Então eu vou vender peixe. Como que eu vou vender? Seco para exportação. Então antes dele ter o CNPJ, ele falou assim, vou abrir uma empresa de exportação porque meu país é pequeno e o povo é pobre. Mas isso não significa que a início da empresa que eu vou fazer vai ficar preso na Coreia. Eu vou transferir para todo o mundo. Então ele abriu uma empresa para vender peixe seco para a China e para o Japão. Então hoje você pega a Samsung, tem 130 mil funcionários no mundo. Apenas 10% está na Coreia. Porque desde a fundação da base, da pedra fundamental, era vamos fazer para o mundo. E quando a gente fala de Samsung são 3 palavras. Samsung significa grande, forte e eterno. Perguntaram para o Mr. Lee, quem é essa empresa Samsung? O que é eu não sei, mas a sigla vai se chamar grande, forte e eterna. O cara era muito visionário. Grande e forte, até a gente consegue criar uma empresa, Breno. Agora eterna, muita ousadia. Quantos aqui estão criando os negócios eternos? Para o coração de Deus, os negócios precisam ser criados de forma eterna. Mesmo que um fundo, você cria um negócio para ser comprado para um fundo. Mas as soluções, os desenvolvimentos permeiam gerações e gerações depois de você. Por isso que a gente fala que... A gente esquece um pouco, né, dos ensinamentos judaicos.
né? Quando a gente fala de 3 gerações para frente, eu hoje cuido dos meus negócios pensando nos filhos das minhas filhas. Então nós temos sim que pensar em legado, nós temos sim que desenvolver coisas aqui. Mesmo contando a história lá, que você nasce pequeno, e você anda 2 milhas, e você resolve dar 2 passos, mas a tua visão tem que ser grande desde o começo. E quando a gente fala em Samsung, não sei se vocês sabem, alguém já foi para o Burj Khalifa? Quem fez foi a Samsung. Dos 5 maiores prédios do mundo, 4 foi a Samsung que fez. Eletrônico, gente, é só isso aqui, ó. Antes do Trump sair dos Estados Unidos, ele convenceu a Samsung de abrir uma fábrica de semicondutores no Texas. Está sendo construído. Vai ficar pronto em 10 anos. Então, quase tudo que você vê tem alguma coisa da mão da Samsung. É uma empresa grande. Quando eu falo grande, 32% do PIB da Coreia é Samsung. É grande. É grande. Mas nós temos capacidade de ter isso no Brasil. Eu brinco que o Mr. Lee foi um Ike Batista que deu certo. De verdade. Incentivado pelo governo, né? Só que lá, mas tem suicídio. Tá, tem suicídio em todos os lugares, mas a educação lá é das 8 da manhã às 6 da tarde. Desde muito cedo, né? 30% do povo é cristão de verdade. 30% não é nada, 30% é budista. É mais ou menos essa comparação da Coreia, de números atualizados. É óbvio que todo o humanismo está entrando e está desqualificando. Vocês podem ver os novos coreanos. Você não sabe se é menino ou se é menina. Você olha lá, aquilo lá é um negócio muito sério. Está afetando muita coisa. Mas a base fundamental foi de muito trabalho, foi de muita visão. E aí quando entrei na Samsung, em 2012, nós conseguimos ser líder. A cada 10 celulares vendidos no Brasil hoje, 6 é Samsung, 2 é Apple e 2 é Motorola. É óbvio que os concorrentes ajudaram. Nokia quebrou, Motorola... meio que depois que a LG parou de patrocinar o São Paulo, deu um azar danado, né? Nem vende mais celular no Brasil. E aí quando foi em 2012, um outro presidente falou assim, Dema, me ajuda, eu preciso da sua ajuda para criar as lojas Samsung. Eu falei, tá bom, legal, você ajudou a criar as lojas do varejo da TIM, né? Eu falei, ajudei. Só que eu tenho uma meta para você, vai lá para a Coreia e entenda tudo sobre isso. E cria uma loja só no Brasil para os coreanos pararem de me apurrinhar. Foi essa a meta que eu recebi. Aí fui para a Coreia, cheguei na Coreia, aquela mesa quilométrica, eu nunca tinha visto uma pessoa do Cazaquistão, então tinha uma pessoa do meu Cazaquistão do lado direito, uma da Rússia do lado esquerdo, e aí aquelas 80 pessoas lá e o presidente da Samsung global, baixinho, falou assim, a Apple já tem 5.000 lojas no mundo, nossa meta é além da Apple, é a gente ultrapassar o número da Apple. Só que na mesa só tinha marqueteiro, nada contra marqueteiro. Só que quando a gente fala em abrir loja, fiscal tributário, logística, ICMS, PIS/COFINS, treinamento, desenvolvimento, dinheiro para o ponto, né? Material, novos produtos, concorrente, oferta, plano de operadora. Vai ter TV, vai ter geladeira, como que é a engenharia reversa? Qual que é a garantia? O preço da loja vai ser igual da Casas Bahia? Então é todo um projeto enorme. Será que a indústria ela tem ali a capacitação para poder virar varejo? Os caras que estavam naquela reunião eram todos marqueteiros, que estavam pensando apenas no layout da loja, que é 10% do negócio. Eu voltei e falei, é a oportunidade da minha vida. Falei, quantas lojas que o senhor quer que abra? Ele falou, abre uma rapidinho para ninguém me incomodar. O presidente falou assim para mim. Eu falei, o quê? Eu falei, vou abrir esse negócio. Aí o coreano falou assim, não ouve o que o brasileiro está falando. Eu quero 300 lojas em um ano. Eu falei, 300? Aí, isso era maio, pessoal. E aí eu lembro que eu estava reformando o banheiro de casa. Demorou 3 meses para eu reformar o banheiro de casa. Aí quando eu falei 300 lojas até dezembro, dava mais de 2 lojas por dia. E não é só abrir loja, é ver quem que era o parceiro, de qual forma que ia ser o parceiro, tal, não sei o quê. Enfim, aí Deus me deu muita iluminação, eu aprendi um modelo de negócio para expansão de negócios físicos bem estruturados. Então o presidente me chamava de sem uso. A cultura não é fácil. Ele falava, you are useless, sem uso. Porque todos os países do mundo estavam abrindo as suas lojas e eu estava afiando o machado. Falei, não, eu não sei se é franquia. E deu muito errado a TIM em vários negócios. A Claro deu muito errado. Eu não sei se a Nokia está fechando as lojas. A loja da Microsoft nem surgiu. Eu tinha que abrir um modelo para poder combater com a Apple.
Mas aí Deus me deu muita iluminação, foi um dos momentos que eu estava no meu momento de conversão e Deus me deu tipo um download dizendo, você vai criar a maior e melhor estrutura de varejo do mundo no Brasil. E eu acreditei nisso, coloquei no meu coração, ninguém dava valor para mim, todo mundo me criticava. E eu falava, eu sabia que eu estava no Kairos de Deus, com a receita exata ali do negócio que tinha que ser feito. Os donos de loja Samsung, eles andavam de carro blindado, tirando alguns que já eram muito grandes. Hoje tem avião, porque deu certo o modelo. Eles cresceram. A gente empregou mais de 5 mil pessoas, fatura mais de R$1 bilhão por ano, e nós não fechamos quase nenhuma operação. Quase todas as operações estão ali vivas. E aí um dia eu perguntei para Deus, eu falei, Deus, cara, esse negócio deu certo. E eu fui chamado, Jorge, para viajar o mundo inteiro. Então eu fui para Dubai, eu fui para Nova York, eu fui para Texas, eu fui explicar para o mundo como expande negócios em alta velocidade. Então eu sentava em mesas com pessoas de 50 países para me ouvir dizendo qual que é o melhor modelo de negócios para expandir. Então além de eu falar que ficar pequeno dá muito trabalho, eu gosto de falar que você tem que mirar antes de atirar. Mira antes de atirar. Qual é o melhor modelo? Tem que ter o sonho do Breno? Tem, mas também tem que ter a racionalidade do Paulo de falar, será que cabe tudo na conta? Então essas duas coisas são algo que realmente ajuda as empresas a ir além. E aí eu visitei o mundo inteiro e a operação da Samsung no mundo hoje é maior do que a Apple, por causa que o modelo que eu usei no Brasil foi expandido para o mundo inteiro. Aí eu fui promovido para diretor, e aí essa área cresceu, fui eu, Deus e um estagiário que começou. E aí grandes empresas começaram a me buscar. Dema, como é que você fez para fazer aquele negócio? As lojas da HP quebraram. As lojas estão ruins, a tua continua lá. Aí eu comecei a receber grandes empresários. E eu comecei a dar dica de graça. Aí um dia eu recebi, isso aí não pode ir pra internet não, tá? Que o cara... Aí você pode voltar daqui a pouco. Aí um dia o presidente da Multilaser me chamou e falou assim, Dema, Alexandre, como é que você fez para montar essas lojas? Aí eu dei toda uma dica para ele, deu 3 meses depois ele montou as coisas que eu falei que ele falou. Aí minha esposa falou assim, você é um tonto, você devia ter vendido. Aí nessa época eu fui lá no RH da Samsung e falei, quero abrir uma empresa de consultoria para expansão de negócios, para abençoar pequenos, médios e grandes empresários. Aí ela falou assim, a mulher falou assim, desde que você não me conta, você pode abrir. E aí o que eu fiz? Eu abri uma sala do lado da Samsung. Então eu tenho uma rotina, vocês vão ver no meu Instagram, que eu acordo entre 3h30, 3h45 todos os dias. Eu sou um cara extremamente diurno. Desde o começo. Daqui a pouco eu viro abóbora. E aí eu gosto de acordar cedo. Não tem concorrência em oração, só tem os coreanos e japoneses orando. Né? Eu faço a minha academia cedo, tal, não sei o quê, então eu sou um cara diurno. E aí eu começo muito cedo na empresa, então eu ia para minha empresa, direcionava tudo que direcionava, voltava para a Samsung, quando acabava 6 horas na Samsung, ia para minha empresa e era uma porta da empresa. Não é algo que eu poderia falar muito, mas eu recebi autorização para falar. Aí depois passaram-se, em 13 anos de Samsung eu tive 12 chefes diferentes, 12 presidentes. Então todos os anos eu tinha que me explicar de novo, tal, não sei o quê. E aí deu certo, eles me deram vários outros desafios, a gente ia fechar a operação de tablet no Brasil, a cada 10 tablets vendidos no Brasil, 20% era Samsung, 80% era chinês e Apple, iPad. E ele falou, vamos fechar a linha? Eu falei, não, deixa eu administrar isso aqui. Aí eu administrei, aí são outras caixinhas de maldade, essa estratégia é diferente. Mas hoje a cada 10 tablets vendidos no Brasil, pessoal, 70% é Samsung, 30% é iPad chinês. Mas por causa de várias técnicas. Tá? Tipo assim, eu pegava lá o da Apple, comparava. No meu podcast tem eu explicando tudo ali. De vez em quando o povo da Samsung manda mensagem dizendo, Dema, você não podia ter falado isso. Mas eu tento não dar números, eu tento falar, e nós ganhamos, é um número considerável. Aí eu comecei a descobrir qual que era a chave. A chave é isso aqui, ó. É o Chewbacca. Valendo uma TV, Uma das técnicas para você fazer qualquer negócio 100 anos em 10, tipo, metas muito audaciosas, é você criar metas com objetivos que vale a pena seguir. Ir para a Lua, maior rede de varejo de eletrônicos do mundo, maior grupo de empreendedorismo cristão da América Latina, ou do mundo, a tela. Tem que trabalhar fora da zona de conforto. Quando o coreano falou para mim que era para eu abrir 300 lojas em um ano,
Eu não bati a meta, pessoal. Eu abri 100 e pouco em um ano, mas depois no segundo ano eu atingi a meta. A primeira coisa que eu fiz foi atualizar meu LinkedIn para arranjar outro emprego. Eu saí da zona de conforto, é que eu não consegui outro emprego, porque senão eu teria saído. Terceiro, algo difícil de ser alcançado a longo prazo, tem que dar náuseas. Quem faz crossfit aqui? Alguém? Se alguém fizesse crossfit, ao término de uma aula é a mesma coisa se o professor pedir para fazer mais 10 burpees. É difícil pra caramba. E tem que estar escrita nas paredes. Quando os caras me deram a meta das 300 lojas, eu peguei igual um presidiário de filme americano e risquei 300 pauzinhos assim na parede. A tia do café assembleana, tia Neidinha, ela passava com o coque lá e falava assim, seu Demetrios, quando que você tem que abrir essas 300 lojas mesmo? Que só tinha 2 pauzinhos riscados, né? Eu falava, galera, vambora, né? Então, toda meta que tem que ser alcançada para poder seguir essa estratégia de BHAG, ou Big Hairy Audacious Goal, traduzindo, é meta super cabeluda. Por isso que tem um Chewbacca. Precisa estar escrita nas paredes. Olha um exemplo de meta super cabeluda. Microsoft. Em 1972, mais ou menos, o Bill Gates deu uma meta super cabeluda para o negócio dele. Ele falou que todas as casas de toda a face da Terra teria pelo menos um computador. Gente, ele acertou ou não acertou? Vai. Cara, o cara é bom demais. Olha que legal, eu gosto demais desse da Nike. Em 1960, o cara não tinha nem CNPJ. E aí o cara falou assim, o cara era um sacoleiro da China. Vocês podem acompanhar que tem, acho que é no próprio Apple Video, Movie, sei lá como se fala. E ele, o que ele fez? Ele importava ASICs da China para poder vender nos Estados Unidos. E ele corria. Só que ele falava, é muito lindo o ASICs, mas horrível para corrida. Então ele falou assim, vou criar um tênis, que é um tênis que vai ser um sucesso. Aí ele falou, Nike, falou, qual que é a tua meta? Esmagar a Adidas. Vale 3 ou 4 vezes o tamanho da Nike com a Adidas. Então isso é uma meta para, tipo assim, acabar com a fome no mundo, sabe? Alguma coisa do tipo. Então nós que estamos aqui criando os seus ecossistemas, podemos utilizar desse tipo de meta. Então tirem foto, ó. Eu quero muito que vocês façam a meta das empresas de vocês. E também das associações que vocês têm. A meta tem que ser algo maior, tem que ser excitante, ir para a Lua. Manter a meta grande, peluda, audaciosa. Pensa no Chewbacca. Se você acha que vai ser algo que você vai atingir, não é BHAG, é meta. No final, eu vou deixar aqui um QR Code, vocês podem preencher com as informações de vocês ali, sou eu que recebo, junto com uma assistente. Coloca a meta de vocês ali, eu vou analisar para ver se a meta está baixa ou está alta. Se estiver baixa, eu devolvo, falo assim, não está aprovado. Porque é um conceito que poucas pessoas usam a BHAG. Lembra que eu falei que a palestra é 100 anos em 10? Para fazer 100 anos em 10, tem que ter uma visão além do alcance. BHAG é só a ponta do iceberg. Quando eu faço a minha consultoria de expansão de negócios, eu tenho que olhar a empresa. Quais são os valores da empresa? Visão, missão, objetivos, mapa, prioridades, modelos, KPIs, iniciativas, alinhamento, execução. Não tem mágica. O sol bate na cabeça do justo e do injusto. Quando você vê um injusto muitas vezes prosperando, é que ele seguiu a regra básica de tudo. Então nós aqui somos obrigados a ter muito próximo da excelência. Escolher a parte difícil, caminhar da forma correta, resolver pagar o preço, andar 2 milhas, ser fiel no pouco, ter uma visão extraordinária. Não tem como. Até para criar 50 unidades da tela. Precisa ter tudo isso aqui, ó. Se não tiver isso aqui, não tem como. Então a meta, o BHAG, é só um presentinho que eu dou aqui, ó. Mas sem isso aqui, sem a base, não adianta, certo? E tá tudo à disposição, a gente só precisa fazer acontecer. E no meio de tudo isso, eu fiquei cansado de fazer as coisas com o meu braço, porque eu fiz muita coisa com o meu braço lá na Samsung. Era difícil. Só para vocês saberem, né, em maio desse ano eu consegui me desligar da Samsung, porque essa empresa de consultoria acabou dando certo, acabei prestando bastante consultoria. Consultoria desde para uma empresa que tem uma lanchonete chamada Foc em Camboriú, que quer expandir por franquia, até a própria XP, que contratou para reformular um modelo de remuneração dos vendedores deles. Então eu acredito que eu estou no momento que assim Deus me abençoou com um momento novo, porque eu nunca imaginava que eu ia conseguir sair de uma empresa e ser empresário. E quando eu consegui fazer esse passo, me deu muita dor de barriga, frio, porque eu falei, cara, agora é eu Deus. E aí todo mês é a meta, todo mês ali. Como eu comecei, a empresa já faz um tempo, eu tinha um sócio operador.
Mas agora eu sou o estratégico operacional e o tático. E eu era o estratégico. Eu tinha 1.000 funcionários, Jorge, na Samsung. 1.000. A minha verba de marketing era 500 milhões de reais por ano, na minha área. Então era um outro nível. Quando você resolve ir lá embaixo, lá e começar tudo de novo, é muito bom que você vive muito na dependência de Deus, né? Então tô vivendo. Antes de entrar aqui no palco, falei, Deus, me ajuda a fechar esse contrato aqui. Aí eu falei, cara, mas esse negócio de abrir loja deu trabalho, né? Cimento, parede, ter que falar com os empresários. Aí um dia eu perguntei assim, esse negócio do Airbnb, né? O Airbnb, eu descobri que o Hilton tinha 2.000 hotéis no mundo, só que o Airbnb, ele valia acho que 2 ou 3 vezes o valor do Hilton. Eu falei, mas como pode? Quantos hotéis tem o Airbnb? Nenhum. Eu falei, o que é esse negócio de startup? Eu entrei no Google, escrevi assim, quem é que mais manja de startup? Apareceu o João Kepler. Eu falei, deixa eu falar com esse cara. Eu falei, ô João, Dema, trabalho na Samsung, me explica tudo que você tem aí de startup. Ele tinha 1.000 startups, eu vi na notícia. Aí ele começou a me explicar, eu falei, beleza, quem tem fundo de startup? Ah, tem o Thiago Nigro, tem o Paulo Vieira, tem o Joel J. Eu falei, como que faz para ter um do Dema Oliveira? Ele falou, 5 milhões. Eu falei, cara, eu tô sem essa grana agora no momento. Mas como é que faz para ter esse dinheiro? Ele falou assim, eu falei assim, não quer saber? Aí eu fui lá para minha casa, orei, Deus mostrou a Bíblia, Goshen Land, terra de Gozém. Falei, vou fazer umas ligações. Comecei a ligar para os meus amigos mais endinheirados. Eu devia ter ligado para você, Pedro. Aí eu falei, Pedro, preciso de 200 mil. João, preciso de 200 mil. Ah, preciso de 200 mil. Deus foi me agraciando. Na hora que eu fui ver, dentro do meu pool tinha presidente da Airbnb, presidente da Microsoft, presidente da Petlove, diretor, funcionário. Eu consegui juntar o dinheiro. E a gente começou a investir em startups. E deu certo esse negócio. Aí eu fiz com ele, ele falou assim, eu só vou fazer com você se você vier aqui, eu vou chamar todos os investidores da Bossa Nova, você vai falar que esse é um fundo cristão. Eu falei, cara, mas não é bem um fundo cristão. É um fundo com princípios cristãos, onde eu vou investir em negócio bom. Que, na minha opinião, negócio bem feito com excelência, isso sim é um fundo cristão. Como que você reflete melhor Cristo? Com excelência. Muitas vezes eu vou lá contratar os irmãozinhos da igreja, me dá dó, que eu falo assim, não acredito, meu amigo. Muitas vezes no mundo tem mais excelência do que aqui. Eu sou o cara que quebra isso e fala, não, a excelência tem que estar dentro da igreja. A excelência tem que estar dentro da igreja, porque a gente tem os princípios. Né? Então nós temos que ser capacitadores também do nosso povo lá, dos jovens. Ser exemplo. Então eu desejo a todos vocês muito sucesso. E aí o fundo, é um fundo que a gente já investiu em várias empresas, mas nós temos um acompanhamento, um encontro trimestral, investe de 300 mil a 1 milhão e 600, o fundo tem 5 milhões. Nós investimos em algumas empresas aqui, ó. Isso aqui é de fevereiro, tá, pessoal? Que eu não encontrei um PowerPoint mais atualizado. Falha minha, mas tem empresa de eventos, tem empresa de remanufatura de alimentos, tem empresa... Só que tudo aqui não está relacionado ao terceiro setor. Tudo aqui está relacionado. O que eu posso trazer com excelência para facilitar a vida e trazer uma solução para a sociedade? É isso. Números bons. Por exemplo, se você olha isso aqui, ó. Essa Tuto, ela compra de supermercados... Essa Super Opa, compra de supermercados produtos próximos à data de vencimento e vende tipo picanha com 70% de desconto. Então, vai vencer, ao invés de estragar, eles compram. Ela já vale 50 milhões de reais, ó. Né? A gente entrou já tarde. A gente entrou e ele só vendeu um pedacinho para nós. Né? Mas é um grande evento. E uma das coisas que mais nos ajuda é a mentoria. A gente dá mentoria para as startups, que a gente investe em Smart Money. Antes de eu investir na startup, como ali tem muito executivo, fala assim, quem é que consegue contratar essa startup na Airbnb? Ah, acho que eu consigo. Quem é que consegue contratar essa startup na Samsung? Acho que consigo. Por exemplo, essa Tuto é de treinamento, inteligência artificial e tal. Eu falei, cara, gostei, vou levar você para a Samsung. Vai lá e passa no teste. Passou no teste, contrataram, eles prestaram serviço para a Samsung. Então aí eleva o investimento que a gente está fazendo. Quando você, como numa grande corporação, consegue dar um espaço para uma... Mas aqui, se o cara podia falar que os irmãos de Jesus trabalhavam com ele, não importa. Tem que estar excelente. Faz sentido ou não? E aí eu quero finalizar a apresentação, sei que o tempo estourou, porque quando a gente fala de metas audaciosas e assim por diante, eu gosto de trazer sempre que, como eu disse, nem tudo é a força do nosso braço.
a grande maioria é um alinhamento entre uma sociedade entre Deus. Até na minha ligação com o meu prospect, o meu cliente, eu falo, Deus, entra comigo nessa ligação aqui. Entra comigo nesse contrato. Espírito Santo me direciona. Esse aqui são os 3 caras que pousaram na Lua. O que eu mais gosto é esse aqui, ó. Todo mundo conhece o Armstrong. Ele não pousou, tá? O Collins ficou na nave. Só que esse aqui é o Buzz Aldrin. O Buzz veio do brinquedo Buzz Lightyear, vocês lembram? O Buzz Aldrin era um presbiteriano fervoroso. E aí o que acontece? Ele está vivo até hoje. O Buzz Aldrin, ele casou pela 3ª vez. As esposas foram morrendo. Ele casou agora com 92 anos. E ele era o melhor piloto de caça da história da humanidade. E aí o presidente Kennedy falou, para pilotar a nave tem que ser esse cara. Só que o que acontece? Naquela época a NASA fazia propaganda e recebia dinheiro de pessoas que não acreditavam em Deus. E uma das maiores patrocinadoras falou assim, não é para ficar colocando na mídia que Deus está nesse negócio aí, porque o que está levando o homem na Lua é a capacidade intelectual deles e o dinheiro da minha doação. E aí a NASA falou, Buzz, para de falar de Deus, cara, para de falar de Deus. Ele falou, como vou parar? Deus está nesse negócio, Deus está nesse negócio. Aí vocês depois entram no Wikipedia e escrevem assim, Ceia Lunar, Buzz Aldrin, porque até a internet tira isso. Aí, quando ele pousou na Lua, o pastor dele, e tá tudo no Wikipedia, vocês vão ler, deu para ele esse saquinho, isso aqui é foto real, e esse cálice. Ao pisar na Lua, o Buzz Aldrin, antes de fincar a bandeira dos Estados Unidos, eu acredito, porque não tinha como, ele pegou e falou assim, para que todos saibam que Deus é o Deus da Terra, do Universo, inclusive da Lua. E ele ceiou, partiu o pão e bebeu do vinho e deu toda a honra e glória a Deus. E é isso que eu queria apresentar para vocês hoje. Obrigado.